Houve alguma controvérsia em alguns meios cristãos sobre a questão da Jornada Mundial da Juventude, por causa do Papa, por causa de Maria, por causa de não sei quê. E por isso eu decidi que hoje iria falar sobre Maria, sobre a viagem de Maria, o caminho de Maria. E para isso convido-vos a abrir as vossas Bíblias ou acompanharem ali em Lucas capítulo 1, versículos 28 a 45. Então diz assim: E entrando o anjo onde ela, Maria, estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz o filho e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se, Maria foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Eu gostaria de focar a minha atenção no versículo 39, que diz: E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, para visitar a sua prima Isabel. Este foi o lema das jornadas. E é bom que nós entendamos quem é Maria para nós. Maria de Nazaré, mãe de Jesus, o que é que ela significa para nós? Ela não é digna de culto, nunca requereu culto para si. Jesus nunca disse para a cultuar, embora algumas pessoas digam que não adoram Maria, mas na realidade há muito povo que adora. Como é que Maria surge na história religiosa como uma espécie de deusa? De uma forma muito simples. Há séculos atrás, e pelo facto da Igreja ter sido construída no masculino, numa perspectiva patriarcal, o facto de nós, quando pensamos em Deus, pensamos sempre no masculino. Ele, Deus. E imaginarmos muitas vezes Deus como um velho de barbas brancas, uma espécie da figura do patriarca dos tempos antigos. Esta é uma construção cultural da imagem de Deus, porque Deus é espírito. Amém? Não tem corpo, não tem sexo, não é homem, não é mulher, não é ele, nem é ela, é Deus. Está acima dessas diferenças que são características claramente humanas. Deus está acima de tudo isso. Então, por causa disso, as mulheres que na antiguidade sofriam muito, vocês sabem muito bem, os mais velhos, que as crianças antigamente morriam muito na infância, em todo o mundo. E quanto mais recuarmos no tempo, pior ainda. E portanto muitas vezes as mulheres morriam no parto, outras vezes as crianças não sobreviviam muito tempo depois de recém-nascidas. Não havia cuidados de saúde como há hoje, não havia condições como há hoje para ajudar essas crianças com algumas dificuldades, muitas vezes
de saúde a sobreviver, e portanto muitas delas morriam. E estas mulheres, esposas e mães, que eram dominadas pelos maridos, por uma sociedade patriarcal, uma sociedade criada no masculino, e a igreja foi construída assim também, onde pouco espaço há para as mulheres, a igreja cristã ao longo da história. Então as mulheres sentiam necessidade de, quando faziam as suas orações, encontrarem, digamos, uma figura divina, uma figura com a qual se pudessem identificar a sua condição feminina, como esposas, como mulheres, as suas dificuldades, as suas angústias, as suas tristezas, e não tinham. A única coisa que tinham uma ideia de um Deus à medida dos patriarcas, um velho de barbas brancas, com quem elas não tinham sequer coragem de partilhar as suas dores e as suas angústias. Então a religião popular, a religiosidade popular, começou a construir a ideia de Maria como uma espécie de deusa, porque tinha sido a mãe de Jesus. Então agarraram a Maria de Nazaré e elevaram-na a essa condição. E depois, mais tarde, não há tantos anos assim como isso, inventaram que Maria devia ser uma mulher muito santa e, portanto, não podia ter provado a morte, não podia ter provado a corrupção. De certeza que tinha ascendido ao céu, como Jesus ascendeu, como ascendeu Elias e Enoque. Não fazia sentido que ela tivesse provado a morte. Então começaram a inventar que Maria tinha ascendido ao céu, e nós temos hoje um feriado, não sei se é feriado já, da Ascensão de Maria. Isto não começou há muito tempo, bem, uns 150 anos ou coisa do género. Então a Igreja Católica, acabou por adotar essa religião popular, essa religião que surgiu do povo, muitas vezes por influência ainda dos cultos pagãos, adotar, e começou a elevar Maria aos altares. E nós vemos a imagem de Maria com uma coroa de rainha em cima, e chamam-lhe rainha. E, irmãos, isto não é por acaso. Quem conhece a Bíblia sabe que já no tempo do Antigo Testamento, os profetas falavam de uma divindade pagã a quem as pessoas prestavam culto, que era a rainha dos céus. E esta expressão, a rainha dos céus, é atribuída no âmbito do catolicismo muitas vezes a Maria. Então transformaram Maria numa deusa, e dizem que Maria é mãe de Deus. Não, Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus, homem. Deus não tem mãe, porque se Deus tivesse mãe não era Deus. E essa mãe é que seria deusa. Eu estou a explicar isto para os irmãos, cada um crê no que crê, naturalmente, e tem esse direito, os irmãos entenderem porque é que surge o culto a Maria. Mas quem é Maria para nós? Biblicamente, para um cristão bíblico, quem é Maria? É uma amada irmã em Cristo, um exemplo de fé, de obediência, de fidelidade, uma mulher fantástica, mas simples. Ela ficaria horrorizada com aquilo que fazem dela, da imagem dela hoje, porque no cântico que ela declarou, aquele belo cântico chamado Magnificat, e que está na Bíblia, ela disse: Deus não atentou para a baixeza da sua serva. Deus não teve em conta a minha consideração mais baixa. Eu não sou uma mulher nobre, eu não sou uma mulher especial que mereça nada de especial. Eu sou uma simples. Ela era uma simples jovem rapariga, muito, muito nova, uma adolescente ainda, do povo. Não era ninguém de especial. E Deus não atentou para isso. Maria é uma inspiração para nós. E Maria disse: fazer tudo quanto Ele vos disser. O Papa disse, numa certa altura naquela semana, que Maria não é protagonista de nada. Mas depois foi a Fátima. Percebe? Isto não é protagonista de nada, é verdade. Não é protagonista de nada. O protagonista é Jesus. Ela encaminhou as pessoas para Jesus. Ela disse: o problema é com Ele. Ele é que pode resolver, não há vinho. Olha, na festa, no casamento, paciência, falem com Ele, eu não posso fazer nada. Ele é que pode, Ele é que é Deus, Ele é que é o Messias de Israel, Ele é que é o Salvador do mundo, é com Ele. E os homens, entretanto, vão atrás da religiosidade popular.
e dessa condição psicológica das mulheres precisarem de uma figura feminina, porque pintaram Deus como sendo um homem, erradamente, e começaram a cultuar Maria. Agora, aquilo que eu gostaria de falar esta manhã é um pouco nesta base, o caminho de Maria. É que, à semelhança de Maria, quem se deixa ser usado por Deus tem um caminho a percorrer. E esse caminho passa por várias etapas. Essa coisa de dizer, oh Senhor, usa-me. Como lá Samuel, Senhor, eis-me aqui, faz o que quiseres. Não é só assim. Depois há um percurso, há um caminho. O que é que isso implica? Vamos ver algumas coisas que isso implica. Maria caracterizou-se desde logo por uma grande disponibilidade para ouvir Deus falar. Ela estava atenta à voz de Deus. Todas as jovens em Israel sabiam que os profetas antigos tinham declarado que um dia haveria de nascer o Messias. E elas pensavam, serei eu? Serei eu que virei a ser a mãe desse Messias? Coisa gloriosa que seria para restaurar Israel. Serei eu? Ela estava atenta à voz de Deus. Ela prestou atenção à voz de Deus. Quando o anjo lhe falou, ela primeiro teve medo, assustou-se e depois disse, não temas, eu venho aqui falar da parte de Deus. E ela então escutou com atenção. E depois de escutar com atenção, porque ela estava disponível não apenas para ouvir, mas para agir, amém? Não apenas para ouvir Deus falar, mas para agir sobre a voz de Deus, diz que Maria levantou-se e foi apressadamente ter com a sua prima. Maria levantou-se. Quando Deus te fala, tu precisas te levantar. Quando Deus nos fala, é para nós nos pormos, firmarmos sobre os nossos pés. É para nós nos dispormos. É para nós dispormos os pés ao caminho. É para nós iniciarmos uma viagem. Iniciarmos um percurso. Um percurso de fé. Amém, irmãos? Estás tu disponível? Mas uma das primeiras coisas que Maria enfrentou imediatamente foi, podíamos chamar, a oposição. E quando falo oposição, quer dizer incompreensão, tribulação, luta. Porquê? Porque Maria ainda não tinha sido consumado o casamento com José. Então aquilo seria uma coisa terrível em Israel, descobrir-se que ela estava grávida. Até o próprio marido, apesar de tudo, ficou a pensar, pá, o que eu faço à minha vida? Parece que José era um homem mais velho, já teria sido casado, era viúvo, teria tido filhos já do primeiro casamento, e José pensou, eu não vou difamar a rapariga. Eu tinha o direito, pela lei de Moisés, de lhe fazer mal, porque eu ainda não consumei o casamento com ela, ela parece grávida. Não, eu vou fazer uma coisa, eu vou desaparecer assim, ninguém dá por mim, e pronto. E nessa noite, ele teve um sonho de Deus, que lhe disse, olha, não faças isso, porque o que está gerado no ventre de Maria é do Espírito Santo. Ela não conheceu o homem ainda. É do Espírito Santo. Agora imaginem uma jovem adolescente numa pequena terra onde todas as pessoas se conhecem, onde ela era conhecida desde criança, onde a sua família era conhecida, Joaquim e Ana, os pais eram conhecidos, numa terra onde José era muito conhecido. Agora de repente ela aparecer grávida sem se consumar o casamento. Que escândalo! Que escândalo! Não pense com a cabeça do homem do século XXI, não estamos nestes dias. Estamos há muitos séculos atrás, há 2000 anos atrás. É um escândalo tremendo, que implicava uma punição com a morte. E ela teve que enfrentar isso. Às vezes Deus chama-nos e chama-nos para coisas difíceis, para um caminho que às vezes tem pedras, um caminho que tem perigos, mas ou nós estamos dispostos ou não estamos. E quando nós estamos dispostos, nós vamos em frente, nós avançamos.
E Maria, não obstante esse problema que ela tinha, perante a sociedade, apesar da sua consciência estar limpa, ela não deixou de se alegrar no Senhor, como nós vemos no cântico que ela depois canta, um cântico tão belo. Diz que ela se levantou e foi apressadamente. Pressa. Servir a Deus não pode esperar para um dia indefinido no futuro. Não pode esperar para um dia indefinido no futuro. Às vezes, pessoas que pensam, qualquer dia vou servir a Deus, quando tiver mais tempo, não tenho mais nada que fazer. Olha que linda coisa. Ok? Já pensou, você namora com alguém, gosta muito da pessoa, diz, olha, eu depois, quando tiver tempo para vir namorar contigo, eu digo-te. Boa, não é? É assim? Qualquer dia, quando não tiver mais nada que fazer, quando não tiver nenhum jogo de futebol para ir assistir, quando não tiver nenhuma novela para assistir, quando não tiver nenhum passeio para dar, quando não tiver mais nada para fazer, então eu venho namorar contigo. É assim? Ou o marido sai de casa para trabalhar e em vez de chegar para casa, onde está a mulher e os filhos, diz assim, eu agora estou aqui com umas pessoas e não sei o quê, e tenho que ir ali, tenho que ir ali. Olha, se eu não for hoje dormir a casa, não há problema. Esta semana estou muito ocupado. Talvez para a semana depois eu apareça. Boa, não é? Pois. Servir a Deus não é uma coisa descartável. Servir a Deus não é uma coisa que fica para passar o tempo, para quando não há mais nada para fazer. Servir a Deus é um ministério, é um propósito, é um sentido da nossa vida. E por isso Maria se levantou e foi apressadamente ao encontro da sua prima Isabel, até às montanhas de Judá. E agora vem um outro aspecto, que é o aspecto da viagem. Este é um aspecto muito interessante. Ela queria ir dar a boa nova à prima, mas ela queria mais do que isso. Ela queria ir ajudar a prima. A prima era uma mulher mais velha, que era considerada estéril, não podia ter filhos. E agora o anjo diz-lhe, olha, a tua prima está grávida e já vai no 6º mês. E ela pensou, mas o marido não, se calhar não a pode ajudar, então eu vou ter com ela, eu vou-lhe dar esta alegria de dizer que recebi a visita do anjo e que o Messias, vou dar à luz o Messias, e ao mesmo tempo vou ajudá-la lá nas tarefas da casa, que ela com 6 meses a barriga já deve pesar um bocado, e se calhar ela precisa da minha ajuda, é uma pessoa mais velha, se calhar precisa da minha ajuda. Por isso ela teve pressa para encetar aquela viagem. Deixem-me dizer, irmãos, que a ideia da viagem, a figura da viagem é uma metáfora do arco da vida humana. O pastor Sete costuma dizer com muita graça que também diz coisas sem graça, mas esta tem graça, que quando nós nascemos tiramos o tiquê, portanto entramos no comboio e depois um dia a gente sai de uma paragem. Há aqueles que saem logo nas primeiras paragens, há outros que saem a meio, outros que saem mais para o fim, mas temos o tiquê na mão. Desde que nascemos, a única certeza é que um dia vamos morrer. E, portanto, temos o tiquê, não sabemos quando. E por isso, a viagem é uma metáfora, um símbolo do arco da vida humana, desde o nascimento até à morte. E sempre foi assim na cultura, em todas as civilizações. E na nossa civilização ocidental, nós temos 2 grandes obras que são estruturantes. Uma é a Bíblia, outra é um livro chamado Odisseia, de Homero, no tempo dos antigos gregos. Quando vamos à Bíblia e olhamos para a história de Abraão, nós vimos que ele morava lá na Caldeia, na cidade de Ur, uma cidade muito avançada, uma civilização muito avançada, que já tinha descoberto a escrita, foram os primeiros a descobrir a forma de escrever, gravar, com o alfabeto, etc. E apesar disso, Deus disse, olha, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Tu aí não podes adorar. Esses deuses familiares, os deuses da tua tradição, são falsos deuses, não sou eu. Por isso eu preciso que tu vás a um lugar onde tu possas concentrar-te e adorar-me e eu possa falar contigo. E assim foi. Abraão encetou uma viagem longa. E tão longa que
deu origem a um grande povo, e ainda hoje, enfim, um grande povo do ponto de vista físico, mas também espiritual. Nós podemos dizer, nós cristãos, que somos filhos de Abraão, porque a Bíblia diz que ele foi justificado pela fé, como nós somos também. E porquê é que ele foi justificado pela fé? Porque Abraão, não havia a lei de Moisés, ele não podia, ainda não tinha sido dada, ele não podia ser justificado pela lei, porque ainda não existia, e portanto ele foi justificado pela fé em Cristo, da mesma maneira que nós somos também. E por isso nós não temos de submeter-nos a nenhuma lei especial, como os judeus faziam no Antigo Testamento com a lei de Moisés, mas nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. Não é esse o propósito de Deus para a nossa vida. Nós somos justificados pela fé. Então Abraão fez uma grande viagem e que representa também a sua vida, o arco da sua vida. Mas se formos para o Novo Testamento, encontramos as viagens do apóstolo Paulo. Um dos últimos capítulos de Atos dos Apóstolos é um estilo literário chamado literatura de viagens, em que ele percorre o Mediterrâneo e tem naufrágios e depois safa-se e vai ter a ilha de Malta e não sei o quê e tal. Esta é a ideia da viagem, que implica sempre determinados perigos, contrariedades, tempestades, dificuldades. Está muito presente como representação do arco da vida humana. A outra obra que eu falei, que é de Homero, por tradição, diz que é de Homero, a Odisseia, conta uma história. Ulisses, o herói grego, ele tinha ido combater na guerra de Troia. E ele e os seus companheiros tinham vencido a batalha e tinham conquistado aquela cidade. E agora iam retornar. Ele ia voltar ao barco, os seus homens, e retornar ao seu reino, a Ítaca, uma ilha, e à sua família, Penélope, a sua mulher, etc. Então ele gloriou-se, depois de ter Troia a arder, não é esta Troia aqui, era a outra. Ele gloriou-se e disse assim: eu sou maior, eu arrebentei com estes tipos todos. Eis não quando o deus dos mares, dos gregos, isto é uma história, chamado Poseidon, ficou enciumado e disse: mas então ele está a requerer para ele a glória de ter conquistado Troia, então eu que o permiti que ele viesse com os navios até aqui, com os seus homens, e agora está a querer a glória toda para ele, pois agora vai-se ferrar, né? Como dizem os nossos irmãos brasileiros, agora vai-se tramar, porque eu, no regresso, eu hei de fazer o pior possível para ele nunca chegar à ilha, ao seu reino, a Ítaca. E não é que, na história, o nosso Ulisses demorou 10 anos a regressar ao seu reino, porque teve vários naufrágios, problemas, dificuldades, lutas tremendas. Então, na civilização ocidental, a ideia da viagem é sempre a ideia do arco da vida humana. Quando Deus nos chama para o servir, não é um dia, uma semana, um mês. É a nossa vida. É a nossa vida. Deus chamou-te com 50 anos, Deus quer te usar daí para a frente. Deus chamou-te com 10 anos, Deus quer te usar daí para a frente. Deus chamou-te com 90 anos, Deus quer te usar daí para a frente. É o arco da nossa vida. Amém? Então Maria entendeu: eu quero servir a Deus. O que é que eu posso fazer agora? Posso ir partilhar esta alegria com a minha prima, e posso ao mesmo tempo ir ajudá-la nas tarefas de casa, porque ela já está muito pesada por causa da criança. Então eu vou. Nós estamos todos numa viagem. E como nós cantávamos antigamente num corinho muito bonito, com o Cristo no barco tudo vai muito bem, é preferível fazer a viagem de barco com Jesus connosco. Porque quando o mar se levantar, o vento e as ondas, Ele está connosco e Ele comanda a situação. E finalmente, depois da viagem, vem o encontro com Isabel. Toda a viagem, no sentido espiritual, tem como finalidade um encontro. A finalidade da viagem de Maria foi encontrar-se com a sua prima, partilhar a alegria
daquela revelação do anjo. E isso foi fantástico. Toda a viagem tem este objetivo: encontrarmos alguém. Diz que Maria chegou e entrou na casa de Zacarias, que era o marido, e saudou Isabel. Toda a viagem leva-nos ao encontro de alguém. E entrar na casa de alguém quer dizer, entre aspas, na vida de alguém. Eu gostava de mostrar a imagem do início, por favor. Vocês estão a ver, esta é a imagem muito bonita. Maria, que está ali a olhar para o céu, a rir-se feliz, está com as mãos na barriga de Isabel. Porque ela saudou a prima e Isabel sentiu a criança mexer. E deve ter dito a Maria: olha, põe aqui as mãos. E ela pôs e está-se a alegrar. O objetivo de cada viagem é um encontro. O encontro que traz vida. O encontro que provoca vida. Provoca movimento. Maria tinha Jesus dentro dela e foi levar à prima. E a prima, a vida que a prima tinha dentro dela, ganhou movimento. E a criança mexeu-se. Todo o encontro, todo o nosso papel é criar vida espiritual nas pessoas. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Nós não somos chamados para condenar as pessoas. Nós não somos chamados para ameaçar as pessoas com a morte e com o inferno. Nós somos chamados para falar do amor de Jesus e trazer a vida que há em Jesus a cada pessoa. Porque se não for isso que nós vamos fazer, então estamos a passar ao lado da nossa vocação. A ideia é trazer vida, e vida com abundância. Que aqueles que se cruzam connosco sintam não apenas que há vida em nós, mas que eles também recebem uma parte dessa vida, que eles também desenvolvem neles essa vida, que rios de águas vivas nascem no seu ventre. Eu não sei em que ponto do teu caminho de fé tu te encontras. Isto é um caminho de fé. Não sei em que ponto tu te encontras. Mas a nossa vida tem sempre o objetivo do encontro com o outro, à semelhança de Jesus. Jesus não gastou tempo nos palácios. Já viram? Leiam os Evangelhos e vejam. Jesus não gastou tempo nos palácios. Só lá foi obrigado, porque foi preso. Jesus andava no meio do povo. A fazer o quê? Era um populista? Não. Andava no meio do povo a dar vida, a trazer esperança, uma palavra de esperança, uma mensagem de paz, de alegria, de prazer, de comunhão, de reconciliação com Deus, a apresentar o reino de Deus que estava entre eles. O objetivo do encontro com o outro é trazer vida. Mas isso tem um preço. Será que nós estamos dispostos a pagar? Será que nós estamos dispostos, ou estamos tão acomodados no nosso banco da igreja, na nossa vidinha pequena? Estamos tão acomodados, temos boa palavra, temos um louvor, temos uma igreja abençoada, temos não sei o quê, não nos falta nada, e não somos capazes de ir ter com uma pessoa que nós amamos, ir ter com alguém com quem nos encontramos, alguém que acontece ser o nosso próximo naquele momento, e perceber a sua angústia, o seu medo, a sua tristeza, e dizer: olha, em Jesus há uma esperança. Pessoas que não têm paz. Olha, uma das coisas que me impressionou ontem na televisão foi ouvir pessoas que foram a Fátima e dizem: eu venho aqui porque eu aqui encontro paz. Bom, a gente, se for aos cemitérios, também encontra paz, não é? Mas estas pessoas nunca tiveram, com certeza, a oportunidade de saber quem Jesus é. Porque se elas tivessem,
Elas sabiam aquilo que a Bíblia diz. Jesus disse aos seus discípulos: eis que vos dou a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Quem tem Jesus tem paz. Não precisa de ir a Fátima, nem aqui, nem ali, nem a lado nenhum, nem a culto nenhum, nem a ouvir pregador nenhum. Quem tem Jesus tem paz no seu coração. Eu não preciso de ir a lado nenhum para sentir paz. O livro mais famoso de Billy Graham foi Paz com Deus. Amém? Onde Jesus está, há paz. Eu já tenho ouvido pessoas. Uma vez veio aqui um vereador da Câmara de Setúbal e disse: pá, eu sinto aqui uma paz. Ele já morreu. Sinto aqui uma paz. Pois, onde Jesus está, a sua paz está presente. Amém? Onde tu estás, tu és um filho de Deus, em comunhão com Deus, tu estás em paz. A paz de Jesus está presente, porque Ele deu-nos a sua paz. E que coisa mais as pessoas precisam hoje do que paz? Que coisa mais as pessoas precisam hoje do que esperança? Que coisa mais as pessoas precisam hoje do que fé? Do que acreditar? Mas tem que ter fé em Deus, não assim uma coisa vaga. E para isso tem que o conhecer. E para conhecer alguém tem que lhes falar. Não é a religião, não é uma ilusão qualquer, não é a ausência de guerra. Paz não é a ausência de guerra, é uma coisa muito mais profunda do que isso. E as pessoas não têm. Então as pessoas precisam ter essa paz. Quando abrem o seu coração a Jesus, elas recebem essa paz no seu coração. E nós que temos essa paz, nós podemos partilhá-la. Somos chamados para partilhar. Estamos nós disponíveis para isso? Estamos nós disponíveis para ouvir Deus? Estamos nós disponíveis para nos levantarmos? Estamos nós disponíveis para nos pormos apressadamente em viagem, em posição de viagem, começar o nosso caminho? Estamos nós disponíveis para o encontro com o outro? Se nós tivermos, certamente que Deus estará connosco, porá as palavras na nossa boca e inspirará os nossos atos para que o outro veja Deus através de nós. Mas fiquem em pé. Eu quero dar a oportunidade à igreja para fazermos uma oração personalizada. Isto quer dizer, eu estou a desafiar-vos para dizer a Deus que estamos dispostos, como Maria, a fazer a viagem que Deus nos chamou a fazer. Amém? Para levar a boa nova. Para transportar Jesus, como Maria fez à sua prima, para levar a boa nova àqueles que não a conhecem. Então feche os seus olhos, curva a sua cabeça e repita comigo: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, esta manhã estou na Tua presença e estou disponível para fazer o caminho. E agora ponha o seu nome quando eu disser: estou disponível, estou disposto a fazer o caminho de... Não é de Maria, é de António, é de Manuel, é de João, é de Raquel. Ponha o seu nome lá, ok? Diga comigo: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, estou disposto, estou disposta a fazer o caminho de... Não ouvi nada. Ponha o seu nome: Senhor meu Deus, estou disposto, estou disposta a fazer o caminho de... Amém. Senhor, ouve a nossa oração, Senhor. Nós queremos fazer o caminho que nos chamaste, para um encontro a que nos tens chamado, Senhor. Queremos, à semelhança de Maria, que transportava Jesus no seu ventre, transportar Jesus dentro de nós, àqueles que não conhecem, para trazer paz,
para trazer esperança, para trazer um sentido de vida, para trazer fé, para que a sua vida seja transformada e provoque alegria, vida e vida com abundância. Em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém, amém, amém. Direi aqui para subir.